Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Hoje eu conto a família. E essa semana Deus ministrou fortemente no meu coração sobre esse texto. Há um Deus que restaura a vida, há um Deus que muda histórias. Cada dia que passa, nós conhecemos um pouquinho do nosso Deus. Somos limitados em aprender, mas Deus é paciente conosco e nos ensina. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Ruth a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Poderes assentar. Quero a sua atenção, pois o que eu tenho a transmitir talvez se torne muito extenso, mas eu preciso condensar para que você entenda o que Deus quer falar contigo hoje. Quando eu olho para a Bíblia, o início do Novo Testamento, encontro uma genealogia. E por que você encontra tanto no Velho Testamento, tanta genealogia? Fulano que gerou Beltrano, Ciclano. Qual a importância disso? Primeiro ponto que eu quero salientar para você: cada nome representa aqui uma família. Cada nome aqui tem uma representatividade. Significa que Deus ama a família. Deus ama cada um daqueles em que pela qual estão vivendo o seu projeto. Família é projeto de Deus. Família é projeto do Senhor. E é por isso que Deus insistentemente apresenta na sua palavra, no cânon bíblico, listas enormes de família. Mais glorioso ainda eu quero te dizer, querido, é quando você pode afirmar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez teu nome, lógico, não está aqui na lista de genealogias da Bíblia, mas saiba, se você permanecer firme no Senhor, cuidando da tua casa, da tua família, o nome da tua família estará escrito no livro da vida, e naquele grande dia veremos de viver eternamente com Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amados, hoje quero aqui ressaltar a genealogia de Jesus, pois esse texto bíblico aqui, que o evangelista Mateus deixou para nós como um legado, nos mostrando aqui duas coisas. Primeiro, Mateus quer mostrar que Jesus, ele é descendente de Abraão. Ele fazia parte das promessas de que todas as famílias da terra seriam benditas. Segundo, ele aponta aqui mostrando que Jesus, ele é descendente de Davi. Ele era herdeiro legítimo do trono. Mas hoje eu quero focar na história destas famílias, na ascendência de Cristo, mostrando aqui aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre as mazelas, as crises, as inúmeras tempestades e dificuldades e problemáticas humanas que cercou a ascendência de Cristo. E quando eu olho para a linhagem de Jesus, e tenho aqui 4
4 pontos, talvez se conseguir chegar ao 5º, me sinto feliz. Mas 4 pontos que eu quero salientar aqui dessa mensagem. Sobre 4 famílias que, do ponto de vista normal, jamais poderia estar na ascendência de Jesus. E quando eu olho e me pergunto, Deus, por que eles estão aqui? Primeiro, é para mostrar que Deus tem o poder de mudar a história de qualquer pessoa. Aleluia. Segundo, Jesus, ele é santo mediante o poder de Deus que o gerou para que ele viesse nos resgatar. Porque se ele fosse depender dos homens que o antecederam, ele jamais seria santo. Então a palavra que Deus tem para a tua vida, não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, não importa quem te gerou, se você decidir ser santo, se você decidir ser diferente, Jesus te dá poder para viver uma novidade de vida. Não importa o que houve lá atrás. E quero salientar aqui o versículo 13 que diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Lógico, não tenho tempo e nem vou discorrer a história de cada um desses personagens, mas eu quero me deter aos pontos cruciais que nos mostra a história de cada uma dessas famílias. A família de Tamar. Quem é esta mulher? Esta mulher é a nora de Judá. Judá, conforme olhamos aqui, é filho de Jacó. Jacó que era filho de Esaú, que era filho de... Jacó que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Judá, o 4º filho, que Deus escolheu para trazer a primogenitura, a herança do reino na casa de Jacó. Porém, há um contexto aqui problemático, irmãos. Porque a Bíblia fala que esta mulher, Tamar, ela foi revestida de vergonha e humilhação. E eu resumo aqui com 2 pontos. Ficou viúva 2 vezes. Ela casou-se primeiro com era filho de Judá. E a Bíblia, no versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis, resume da seguinte maneira: Deus matou a porque ele era um homem ímpio. A Bíblia não diz a dimensão das impiedades desse homem, mas classifica que Deus disse: chega, basta. E o juízo de Deus veio sobre aquela casa, sobre aquela família. E aquele homem morreu. A viúva, então, ficando ela desprotegida, segundo a lei do levirato, casa-se com o irmão de que era Onã. E o que Onã faz? O mesmo que o seu irmão. É mau diante dos olhos de Deus. E o que Deus faz, também mata Onã. Viúva 2 vezes. Sem filhos. Uma mulher que não gerava filhos, ela estava fadada a por fim a sua genealogia, a por fim a história da sua família. E ela, envergonhada, humilhada, pois perdeu 2 maridos, toma a decisão de, a qualquer custo, tentar resolver e tirar a vergonha de si, gerar filhos. Te resumo aqui a história. Esta mulher toma uma atitude errada, se transveste de prostituta para deitar com seu próprio sogro e com Judá. Forte, né? Está na genealogia de Jesus. E ela, em um encontro disfarçado com Judá, engravida, deveria ser apedrejada. E assim que, quando descobre-se sua gravidez,
É decretada então sua sentença de morte. E ela então diz: olha, o homem pela qual eu me engravidei, pois Judá não sabia que aquela prostituta que ele se deitou era sua nora. E ela mostra então os objetos que tinham sido deixados como penhora com ela, e dizendo: eu me engravidei deste homem aqui. E Judá reconhece que ele era o dono de tudo aquilo. Envergonhado, admite: ela é mais justa do que eu. Essa gravidez gera 2 filhos, Pérez e Zerá. E Pérez então, eu vou ler, diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom. Escuta uma coisa: qualquer um de nós, se queremos narrar sobre as nossas vidas, a nossa história, geralmente tudo aquilo que é ruim a gente joga fora. A gente não quer relembrar as coisas ruins que ocorreram conosco. Sentimos vergonha, ultraje. Deus fez questão de colocar aqui a história de Tamar, para dizer para mim e para você, querido: ei, tem chance para sua família, tem chance para a tua vida, tem chance para você. Só precisa buscar o caminho de Deus. Mas escuta uma coisa: Tamar deu um jeitinho dela. Te dou um conselho em nome de Jesus: está tudo dando errado. Não complica mais as coisas. Não faça do teu jeito, não faça da tua maneira. Deus não abençoa o pecado de ninguém. Há um engano, há um engodo muito grande das pessoas que tentam corrigir um erro fazendo outro. Deus não está autorizando, através dessa história, que alguém tenha que pecar para ser feliz. Mentira. Pelo contrário, aqui é uma revelação de graça. Graça, misericórdia de Deus. Porque mesmo quando os homens erram, e quando outros erram para tentar consertar o erro, aí a providência da graça de Deus invade a nossa vida, mediante o poder desta graça, e muda a história da nossa vida. Deus, ele tem o poder de mudar a tua história, assim como mudou a história de Tamar. E o que Deus fez? Não pegou essa situação e jogou debaixo do tapete, não. Ele não escondeu isso, pelo contrário, deixou aqui, eternizado, para que eu e você pudesse conhecer que Ele é especialista em corrigir erros humanos. Temos um segundo caso. A Bíblia diz no versículo 5: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe. O que é que Raabe está fazendo na linhagem do Filho de Deus? Será que Deus errou? Escuta, Raabe não é hebreia. Raabe é uma gentílica. Raabe é uma cananeia. Tem outro mais. Raabe não é nenhuma santa. Raabe é uma prostituta. Tem uma agência de prostituição. Meu Deus, mas como que Deus pega uma mulher cananeia, prostituta, e coloca ela na ascendência do seu filho? Aleluia. Ei, cada vez mais quando eu olho para a palavra, eu me apaixono por esse Deus. O Deus que dá a oportunidade para os homens mudarem de vida quando eles querem mudança. Raabe entra na história bíblica com a sentença que Deus já havia decretado que Jericó seria destruído. Lá vem Josué com a nação de Israel e iria destruir, varrer totalmente Jericó. E aquela mulher ouviu falar sobre o Deus de Israel. Creu nesse Deus, confiou nesse Deus, e sabe o que ela fez? Resolveu fazer algo pela qual colocaria em risco a vida dela e dos seus familiares. Quando ela conhece 2 espias, ela decide ajudá-los com uma promessa: eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Aleluia. Se ela fosse descoberta, querido, perderia a vida e perderia a vida dos seus familiares. Mas ela creu,
confiou, acreditou, salvou os 2 espias. E com isso salvou a sua família. Deus, ele honrou a atitude desta mulher, mesmo sendo ela prostituta, mesmo sendo ela uma mulher gentílica. A fé dela, a confiança dela, o temor dela a Deus mudou a história da vida dela, mudou a história da sua família, mudou a história dos gentios. E traz para nós esperança. Ei, não importa o que você viveu até ontem, não importa o que foi vivido mediante as suas decisões, se você decidir mudar de vida, crer no Senhor e dizer: Deus, eu quero uma mudança de vida, a graça de Deus se estende para você e Ele diz: eu te mudo, eu te transformo, eu mudo a tua história, eu mudo a história da tua família e faço mais. Eternizo o seu compromisso te colocando no reino eterno do meu filho. Esta mulher, ela entra na galeria dos ascendentes de Jesus. Só para você refletir. Você teria orgulho de dizer que sua avó, sua mãe foi prostituta? Talvez você teria vergonha de dizer. Quando Jesus registra isso, Ele diz: olha, lá na minha ascendência, lá nos tempos primórdios, lá atrás, 1400 anos antes de Cristo, uma mulher entrou na linhagem, era prostituta, mas não mudou a santidade de Jesus. Ei, não importa quanto erraram lá atrás, querido, não importa quanto erraram lá atrás, há poder no nome de Jesus para te fazer santo, para te fazer diferente. Você não precisa repetir os erros dos seus familiares. Você não pode ser réplica do erro dos teus antepassados. Você tem que sacudir a poeira e dizer: eles foram, mas eu não sou. Eles erraram, mas eu não erro. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Há uma graça de Deus que vem sobre a tua vida, que vem sobre você e abençoa a tua decisão, abençoa a tua vida e te faz santo, puro, reto para viver o projeto do Senhor. Sacuda a poeira, sacuda o pecado, deixa para trás. Levanta a chama, Deus muda vidas, mas nós temos que querer. É verdade, Jesus. Deus muda história de famílias, mas nós temos que decidir isso. Aleluia. O verso 5, a parte B diz assim: Salmão gerou, a parte A diz Raabe a Boaz. A parte B diz de Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. Ruth. Que história. Aleluia. Que história, meu Deus. Às vezes nós não olhamos para a Bíblia com os olhos históricos e não conseguimos entender como é que Deus move as coisas, queridos. A Bíblia diz que Ruth, ela é uma moabita. E quem são os moabitas? Deixa eu pegar lá no fundo. Deixa eu pegar da raiz da coisa, que você vai entender a dimensão do que é ter Ruth aqui na ascendência de Jesus. Moab era filho de quem? De Ló. Mas era filho de Ló com quem? Com a esposa dele? Não! Moab era filho, escuta, de uma miséria podre, opulenta, nojenta. Onde a própria filha se deitou com o pai. É incesto, isso é impúdico. Sim. Causa-nos repugnância. A filha embebedou seu pai, deitou com ele e engravidou-se. Gerou Moab. Incesto, pecado, podridão. Os moabitas e os amonitas, que é a outra filha de Ló também, frutos de incesto, eram caracterizados por essa herança maldita, incestuosa.
Mas não é só isso não. Moabe, quando Israel saiu do Egito, se postulou como inimigo cabal da nação de Israel. E com isso, essa inimizade proporcionou ao povo de Deus uma anulação, um desprezo e completa separação dos moabitas. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23, Deus diz assim: nenhum moabita, nenhum amonita habitará na Assembleia do Senhor, nem até a 10ª geração. Sabe o que Deus estava dizendo? Ninguém da descendência de Moabe estará no meu arraial. Está excluído, está fora, repudiados. É uma sentença. Todavia, a Bíblia diz que esta mulher Ruth, lá no meio do seu território, adoradora dos seus deuses cananeus, conheceu uma mulher por nome de Noemi, e esta mulher lhe apresentou Deus. A mulher Noemi foi marcada por tragédia, perdeu seu marido, e Ruth casa com Malom, filho de Noemi. Todavia, ela fica viúva, juntamente com sua sogra e sua nora órfã. 3 mulheres viúvas: órfã, Ruth, Noemi. Resumindo, porque eu não tenho foco histórico hoje da mensagem, é só para pontuar algumas coisas. Ruth decide deixar sua terra, deixar Moabe e voltar para Belém com sua sogra. Às vezes a gente lê e fala, é tão simples. Não, não é tão simples, querido. Entenda uma coisa. Quando ela decide ir para Belém, ela estava dizendo: eu estou rejeitando os deuses dos meus pais. Eu estou rejeitando a minha história. Eu estou abrindo mão de tudo aquilo que eu vivi para viver uma novidade de vida. Eu estou renunciando. Eu vou viver um novo. Eu vou viver agora a um Deus desconhecido por mim, mas conhecido pela minha sogra. E eu creio, glória a Deus, que esse Deus vai mudar a minha vida. E ela sai sem promessa, sem nenhum aparato profético dizendo: olha, vai que vai ser bênção. Pelo contrário, não sabia o que esperava, mas creu no Deus de Noemi. Aleluia. Ei, queridos, aleluia. A Moabita, que seria repugnada, lembrando, vamos repetir, Deuteronômio 23, versículo 3 está dizendo que nenhuma Moabita poderia habitar na Assembleia do Senhor. Sabe o que ela poderia guardar quando chegasse lá em Belém? Repúdio, desprezo. Todavia, a sua atitude, olha como é que Deus trabalha. Quando nós decidimos servir a Ele, ela chega em Belém, os olhares não são de repúdio, os olhares já são de graça. Aleluia. Epa, essa menina largou os deuses dela. Essa menina está agora servindo a sua sogra. Deus começa a mudar a história. Ela sem nenhuma expectativa, ela não tinha promessa de riqueza, de prosperidade. Ela apenas queria servir o Deus da sua sogra. E Deus surpreende esta mulher, colocando um homem rico, um dos homens mais ricos da cidade. Toma aquela menina, casa com ela. Ei, e coloca ela, sabe onde? Na ascendência, na linhagem de Jesus. Escuta! Não podia entrar na Assembleia e se torna ascendente do Filho de Deus. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para a minha vida, para a tua vida. Você precisa crer, confiar, repudiar, renunciar. Deixa para trás, deixa para trás, deixa para trás. Confia no Senhor, vai viver no novo de Deus. Todas as pessoas que abriram mão de alguma coisa nunca se decepcionaram no meio da caminhada.
caminhada com Deus. Porque Deus sabe honrar. Deus sabe honrar aqueles em que pela qual assume compromisso com Ele. Entrou na linhagem de Jesus. E dentro das mulheres que estou aqui falando, é a única, escuta, que tem um livro no cânon. Um livro inteiro só, narrando a história dela. É Deus esfregando e dizendo: ei, eu mudo história porque eu sou Deus. Eu não quebro a minha lei, mas eu abro exceção e acolho aqueles que me escolheram. Aqueles que me escolheram, eu derramo graça, eu faço grandes coisas, eu opero maravilha, porque eu não tenho que pedir autorização a ninguém. Eu faço e opero, e operando eu, ninguém pode impedir. Ainda que haja um decreto de impedimento para você viver o melhor de Deus, se Ele decidir, não tem demônio, não tem anjo, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Glória. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia continua dizendo, verso 6: Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Grande Deus, aleluia. Queridos, confesso que quando eu me deparo com a história de Davi, meu coração bate mais forte. Eu sei que a história de Tamar é uma história tremenda do milagre de Deus. A história de Raabe, a história de Ruth. Mas quando eu olho para a história de Davi, eu vejo a história do milagre. O Deus que tem o poder de mudar o nosso passado. É verdade, Jesus. Mediante o nosso arrependimento e decisão de mudança. Quando eu falo mudar o passado, irmão, não é alterar o passado. É proporcionar uma nova oportunidade. Porque você não fica preso ao passado. Não fica amarrado a ele. Deus quebra a cadeia, grilhões, Glória. passado para você viver a novidade de Deus. Mas para isso você precisa. É verdade, é desse jeito, Jesus. Você precisa se arrepender. Aleluia. Oh, glória. É verdade, Jesus. Davi, talvez poderíamos configurá-lo como a maior figura do Velho Testamento. É descrito como um homem segundo o coração de Deus. Mas, como vos disse, não é biográfico o sermão hoje, apenas pontuando algumas coisas, e eu quero apenas pontuar aqui duas coisas na vida de Davi. Primeiro, o grande homem que foi, um homem segundo o coração de Deus, o homem que conquistou e fundou Jerusalém, o homem que fez história naquela nação, de grandes conquistas. Todavia, cometeu gravíssimos, é plural, gravíssimos erros. Talvez um dos erros que mais marcou a vida dele foi exatamente um adultério que trouxe a reboque um homicídio. Estamos falando de um homem que foi adúltero. Estamos falando de um homem que foi um assassino frio, cruel e calculista. Pastor, isso está difamando Davi? Não. Estou te relatando o que o próprio Deus deixou na biografia dele. E quantas vezes eu já me perguntei: Deus, mas não dava para arriscar isso? Não dava para aliviar a barra de Davi? Davi viveu por volta do ano 1000 a.C. E se considerarmos hoje que são 3.000 anos da história dele sendo narrada, contada, e todo mundo sabendo. Sabe por quê, irmãos? Deus não esconde pecado de ninguém. Aleluia. É loucura nós queremos esconder nossos erros, esconder nosso pecado. Sabe o que Deus faz? É como um cirurgião. Quando ele pega ali aquela coisa opulenta, ele rasga, ele abre. Toma aquela ferida, ele arranca. Coloca o remédio, costura, cicatriza, sara e diz: pode ir em paz.
está curado, está sarado, está restaurado. Mas ele tem que arrancar e não esconder. Esconder nossos erros e pecado é nos conduzir à falência, à destruição. Voltando então para a mensagem. Davi, ele foi o homem que teve esse currículo invejável, mas em um dado momento da sua vida ele foi tomado por uma paixão, por uma cobiça. Cobiça essa que culminou em uma grande tragédia na sua vida. Ele desejou Betseba, colocou os olhos naquela mulher. Ele sabia que ela era casada, soube que ela era casada, mas ainda assim a tomou, deitou-se com ela, trocou o que de mais belo tinha da parte de Deus por momentos de prazer e da carne. Escuta, quantos que estão fazendo a mesma coisa por causa de momentos, por causa de apenas momentos, joga tudo fora. Só que eu digo, queridos, ei, tem uma comanda que chega. Um dia a conta chega, e a conta chegou para Davi. Um dia mandaram um recadinho para ele, e ele lê e diz: olha, Davi, estou grávida. Ele diz: e agora? Como assim? O marido está na guerra, está grávida com a mulher. E ele manda um recado oficial do rei, manda entregar para Joabe, manda Urias para cá. E quando Urias vem visitá-lo, ele tenta armar uma tramóia para tentar dizer que não foi ele que engravidou Betseba. E ele articula, resumindo, irmãos, manda Urias para casa. Urias diz: não vou. Aí o que ele faz? Embebeda Urias e manda o sujeito para casa, e ele dorme na porta do palácio. Davi, ao invés de reconhecer seu erro, tenta consertar seu erro, cometendo mais outro erro. E o que ele faz? Olha a loucura de Davi. Ele assina o decreto de morte do rapaz. Escreve assim: olha, Joabe, coloca esse menino na frente. Coloca ele na frente. Quando o inimigo for atacar, retira-se, deixa ele morrer. Meu Jesus, é verdade. Que exposição. Verdade. O rei mandando matar friamente um dos seus valentes. E o pior, entrega a sentença de morte na mão de Urias. E Urias, todo inocente, fiel, leva a sentença de morte dele e entrega para Joabe. Misericórdia, Jesus, é verdade. Covardia. Verdade, Jesus. Indigna o nosso coração com a atitude de Davi. Verdade. E Deus deixou isso, amados, para mostrar quantas das vezes que cometemos coisas horrorosas para esconder nossos pecados e erros. Todavia, Urias morre, fica tudo como se estivesse bonitinho. Davi leva Betseba para casa, e aí então nasce o filho, e Deus manda o profeta ir lá dizer: chega, vou arrancar. Verdade, Jesus, aleluia. Eu vou arrancar a cortina do teu pecado. Aleluia. Eu vou levantar o tapete e vou expor tua podridão, Davi, para todos. Deus faz isso, eu creio. Talvez o grito de Davi dizer: Deus, não, isso não, Senhor. É forte. E Deus diz: olha, a criança vai morrer. Não brinque comigo. A criança, fruto do pecado, morreu. Davi chorou, angustiou-se. Mas teve um preço a ser pago. Mas aí houve uma sentença pior ainda do que a morte do menino. Deus disse: olha, Davi. Olha, Davi. Você matou, né? Escuta. A preço de sangue, a espada nunca mais afastará da tua casa. Davi teve o desprazer de ver uma filha ser estuprada pelo próprio irmão. Davi teve o desprazer de ver um irmão matando o outro. Davi teve o desprazer de ter o seu filho queridinho, amado Absalão, ser assassinado pelo próprio primo. Verdade, Jesus. Depois Salomão matou o irmão dele. Desse jeito, Senhor, aleluia. Tragédias de família. Por quê? Escolhas erradas, decisões erradas. Mas eu não estou aqui para trazer para você desesperança. Hoje, essa noite, Deus, Ele reservou para dizer para ti a esperança para ti se tu se arrependeres.
Há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família. Você só precisa tomar atitude e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Não retira de mim o teu espírito, ó Senhor. Não afaste, não deixa o teu espírito se afastar de mim, ó Deus. E eu olho para Davi e vejo Deus agora como resposta dessa oração. Em meio a tantos filhos que Davi tinha, Deus escolheu quem? Salomão. Salomão é filho de quem? Filho de Betseba. É verdade. Ei, é Deus dizendo assim: ei, quando alguém se arrepende, eu posso mudar a história de tal forma que confunde os homens. Deixa os homens confusos. Deixa os homens sem entender nada. Porque eu tenho o poder de mudar a história. Escuta, não é só o filho de Betseba, não. É o homem em que pela qual antes dele nunca houve, nem depois dele nunca houve homem tão sábio quanto ele. Porque quando Deus faz direito, Deus faz perfeito. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus quer mudar a história da tua família. Só depende de você. Só depende de você querer. Só depende de você decidir. Quer mudança? Aqui está o Senhor, que quer mudar a tua vida, que quer mudar a tua história. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. Famílias que tinham tudo para viver na tragédia, mas que experimentaram o milagre de Deus. E eu termino essa mensagem dizendo, verso 16 diz assim. Tenho ainda alguns minutos e eu quero fechar com isso. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Termino aqui falando desta mulher, Maria. É o que eu aprendo com Maria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir sábios e os entendidos. Maria era uma pobre moça jovem, nova, de Nazaré. Ela tinha uma ascendência de Judá, mas ela não tinha perfil para ser mãe de Salvador, e muito menos perfil para ser rainha, para ser mãe de rei. O perfil dela era de uma jovem pobre, sem recursos, que não vivia na capital, que vivia numa cidadela, que Flor de José nem cita Nazaré. Alguns historiadores dizem, nem cidade era lugarejo. Mas lá naquele lugarejo, naquele cantinho de terra, Deus acha ela. Glória a Deus. E diz: eu mudo a história desta família. Aleluia. Pode ser pobre, pode não ter nada para me oferecer, mas tem um coração, tem um coração puro, tem um coração decidido e pronto para fazer o que eu querer. E assim, quando o teu coração está pronto para fazer a vontade dele, ele te usa. Você pode dizer assim: eu não tenho nada, eu não sei como te oferecer, mas hoje ele está dizendo: basta você querer, basta você ter prontidão. Ele vai gerar através do poder do Espírito aquilo que ele tem para a tua vida. Maria é a mulher que entra na história como a mãe do Salvador. Maria é aquela índia pela qual tem a oportunidade de experimentar o melhor de Deus. Escuta, Deus não deu a esta mulher riqueza, não deu palácio, não deu posição, não deu status, mas deu a ela a glória de se tornar mãe. Glória a Deus. Ei, se coloca de pé, quer só por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu quero orar por você. Preste atenção, com os olhos fechados, eu pediria a toda a igreja. Eu pediria que você que está aqui nessa noite orasse por aqueles que Deus precisa tratar algumas coisas. Fique com teus olhos fechados. Eu quero convidar aqui à frente aquela pessoa que entrou às portas desse templo, pedindo uma resposta de Deus e clamando por mudança, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu não sei, talvez a sua família tenha uma história de Tamar, talvez tenha uma história de Raabe, talvez haja uma história de Ruth,
Ou quem sabe é uma história de Davi. Mas hoje Deus quer mudar isso. Deus quer reescrever a sua história. Deus quer trazer um tempo novo sobre você, sobre a tua família. Sem perca de tempo, se você quer receber oração da igreja, dos líderes, dos pastores que estão, venha aqui à frente. Mas venha crendo, venha confiando. Há um Deus que muda a história. Há um Deus que muda a vida. Há um Deus poderoso que quebra cadeias, quebra grilhões. Aleluia! Aqueles que puderem, toma esse joelho aqui agora. Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua vida, porque há poder no nome de Jesus. Quero pedir sobre Ele que estenda as mãos. Deus tem remédio para a tua alma. Deus tem remédio para você hoje. É hoje que Deus vai tocar-te e liberar a vitória sobre a tua vida. Deus levanta a coma, vem Espírito com o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Muda a história. Toca, Senhor. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que realiza. Nada é impossível para ti, Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor. Muda, Jesus. Muda, Senhor, pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu nome, Jesus. O Senhor é história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera, Senhor. Libera, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Uma palavra de vitória, de conquista. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Deus, porque confiamos, porque sabemos que nada é impossível para ti, ó Deus. Pelo poder do teu nome, Jesus. 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 Glória a Jesus. Eu profetizo a mudança na família. Eu profetizo a mudança na história da sua vida, Senhor. Quebra cadeia, quebra grilhões. Libera, Senhor, uma palavra de vitória pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia. Mudar a minha sorte. Você está levantado para viver o novo de Deus, para viver o novo do Senhor. Os que estão aqui à frente, se você puder, faça isso, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão. Você atrás, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã. E nós vamos terminar esse culto dizendo: há um Deus que faz milagre na tua casa, na tua família. Há um Deus que te ama. Deus ama você. Deus ama a tua vida, Deus ama a tua família. E você vai sair daqui esperançoso para viver o melhor de Deus. Assim como Deus mudou a história desses personagens, Deus vai mudar a história da tua vida e da tua família. Senhor, Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que realiza. Os teus servos agora, Senhor, estão colocando as mãos. Porque crê que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não mudou.
Em nome. Estenda as suas mãos assim, ó. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Vai em paz, vai na bênção, confiando, crendo. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua vida. Deus tem o melhor para você e para a tua família. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.